Oi, prós. Minhas queridas, nós já estamos na última semana da segunda unidade, realizando as provas finais. E eu gostaria muito de compartilhar com vocês um tema que Deus colocou no meu coração sobre remanescentes. Essa palavra ficou na minha mente, no meu coração, e eu queria muito compartilhar com vocês. Mas como está assim muito corrido o trabalho de vocês, dando atenção às crianças o tempo todo, e é o certo, e eu queria compartilhar, então eu pensei em fazer o vídeo, colocar em forma de link no nosso grupo do WhatsApp. Porque aí depois vocês poderão assistir em um momento mais vago, antes de dormir, tá bom? Deus abençoe, minhas queridas. Então eu fiz aqui um estudo baseado em 4 ou 5 fontes de pesquisa. As palavras não são minhas, mas eu gostei muito e concordo com esse ponto de vista e fiz esse estudo. É sobre os remanescentes dos últimos dias, esse é o tema. O conceito do remanescente tem uma longa história bíblica, correndo de Gênesis 6, 7, 23, para o livro do Apocalipse 12, 17. É fundamental para a compreensão da natureza do povo de Deus e sua intenção divina para eles. Agora, antes de começar com o estudo propriamente dito, eu quero compartilhar aqui com vocês algo que aconteceu na Avivá no ano de 2004. É uma experiência com a professora Marilena. Lembra de Leninha? Pro Marilena, a pro do grupo 2, do maternalzinho. Então, gente, Marilena tem o dom de profecia. Então, no ano de 2004, primeiro ano de existência da Avivá, ela chegou para mim na escola e falou assim: Cleia, Deus me revelou que a Avivá é remanescente. E aí ela me explicou assim: remanescente, Cleia, é como se fosse uma árvore e as raízes se espalham. E ela me explicou dessa forma, né? Naquele período, em 2004, eu não entendia direito a profundidade do significado dessa palavra remanescente. Mas eu acreditei porque o Espírito Santo de Deus que habita em mim testificou no meu coração na hora, quando ela me disse: Cleia, avivai remanescente. E Deus já usou a professora Marilena várias vezes em profecia, ela tem o dom de profecia. Leninha, Deus abençoe, minha querida, eu acredito que você vai assistir esse vídeo. Deus abençoe, eu me lembro quantas vezes Deus já te usou para falar comigo. Marilena trabalhou 5 anos na Avivá, de 2004 até o 5º ano de existência da escola. Ela era professora do grupo 2 e também ficou um tempo na alfabetização. Uma ótima professora, uma mulher de Deus, uma bênção de Deus. Então Deus revelou para ela que a Avivá representa remanescente. Agora eu vou entrar no estudo propriamente dito sobre remanescente. Essa palavra ficou no meu coração e eu fiquei com o desejo de compartilhar com as professoras e ao mesmo tempo esse corre-corre final de unidade não dava para compartilhar. Então eu pensei em fazer assim. Estou aqui agora no meu ateliê, onde tem uma coleção de bíblias de estudo. Eu gosto muito de ler, principalmente aquela parte do rodapé das bíblias de estudo. E de ler, de estudar, eu leio todos os dias. Então, baseado nessa pesquisa que eu fiz sobre remanescente, esses 4 ou 5 fontes que eu estudei, eu tirei aqui esse resumo geral que eu vou ler para vocês, professoras. Tema: os remanescentes dos últimos dias. Quem são os remanescentes? São os que Deus tem chamado para uma missão especial nos últimos dias. São diferentes dos demais em adoração, em missão, em visão, em obras, em temor a Deus, desejo de obediência e reverência somente ao seu Deus, um povo que ama a Deus e pensa em honrar e agradar o seu coração. Remanescente significa que é algo que ficou de resto, o que sobrou de uma coisa que se perdeu, cujo objetivo é dar origem novamente para se preservar a linhagem. José, Elias, Noé, Esther representavam remanescentes da sua época. Todos se destacavam em temor a Deus e sabedoria celestial. No campo religioso, os remanescentes são aqueles que, apesar da maioria se corromper, se desvirtuar e se paganizar, esses fiéis ficaram ou sobraram para dar origem de novo ao povo de Deus. Pois Deus não poderia deixar seu povo ser extinto e nem ficar sem suas fiéis testemunhas da palavra. Os remanescentes sempre foram lembrados pelo Senhor. Eles não se contaminaram com as mazelas do inimigo, as propostas mundanas, os cultos pagãos e festas que desonram o santo nome de Deus. Independente da situação ou adversidade, mostravam-se
fiéis ao Senhor. Viviam na contramão das injustiças e das vontades do diabo, e destacaram-se pela aversão ao pecado e fidelidade somente a Deus. Romanos 9:27, Sofonias 3:13. Agora eu vou dar aqui o exemplo da árvore morta, como é que eu entendo. Marilena me explicou que é como se fosse uma árvore, as raízes se espalhando, que representa o remanescente. Eu entendo assim. É uma visão de remanescente. Você olha para uma árvore, ela está completamente morta e seca, não tem frutos, folhas, nada. E olha o tronco morto também. Mas nas suas raízes ainda tem algumas partes verdinhas, vivas. Lá por dentro das raízes. Remanescente significa aquela parte viva nas raízes. Não tem uma aparência de viva, porém está lá, com a sua fé intacta. O diferencial é isso. E ao cheiro das águas brotará. Não sei se deu para entender direito, mas eu entendo assim, remanescente. Continuando. A Bíblia cristã menciona em diversos momentos a ideia do fiel remanescente. As pessoas que resistiram às tentações do mundo pecaminoso, não se desvirtuaram ou se paganizaram, que permaneceram na fé em Deus. Remanescente é o que sobrou do povo de Deus, um resto de cristão que guardou a fé genuína, não se deixou corromper e não negociou seus valores. Por conhecer a Deus, cada remanescente não abre mão dos valores bíblicos por nada neste mundo. Eles preservam dentro de si o que realmente é valioso aos olhos de Deus. Eles são sobreviventes derradeiros. É o que fica do todo após a retirada de uma parte. Em um século onde os homens pendem para o pecado, fazendo coisas que desagradam e ridicularizam os preceitos da palavra do Senhor, onde falsos ensinamentos são pregados, levando milhares de vidas para caminhos totalmente errados, onde oferece o caminho largo e diz que é o estreito, onde pegam apenas as partes da Bíblia que lhes convém para benefício próprio, enfim. É o que se vê no Brasil todo, gente. Eu estou fazendo aqui uma avaliação geral do Brasil. O que se vê no Brasil é isso aqui, infelizmente, né? Muitas igrejas evangélicas perderam até a credibilidade. Não por culpa, né? Mas por questão que no Brasil todo está assim, o testemunho é assim dos evangélicos e muita gente não quer se aproximar, não quer ouvir, não quer saber, justamente por conta desse testemunho aqui. Muitos vendendo objetos ungidos, explorando os fiéis, enfim, né? Shows no lugar de culto. É tanta coisa assim que se oferece no lugar do caminho estreito, o largo como se fosse estreito. Na verdade, tentando divinizar o que é profano, né? Na verdade, é isso que acontece no Brasil todo. E aí, infelizmente, isso tem gerado uma frieza muito grande e muita gente. Continuando aqui. Ainda existe um povo que faz a diferença. Quando olhamos os livros da Bíblia em suas narrativas, sempre vemos as misericórdias de Deus estendidas às nações, aos povos e às famílias nelas existentes. Não obstante, os pecados dos homens, suas rebeliões, idolatrias, profanações e afronta à santidade e autoridade de Deus, vemos a boa mão divina conservando um pequeno povo e os livrando do juízo da consequência do pecado. São chamados remanescentes dos povos e das nações, os que ousam acreditar e serem fiéis a Deus, mesmo ante uma multidão de contrários continuarem a se rebelar contra a palavra do Deus Altíssimo. A versão bíblica da história judaica mostra que os judeus são uma nação escolhida por Deus, como um povo separado e santo, guardião das leis dadas por Deus. Assim, a história bíblica de Israel é uma história onde Deus intervém no mundo de acordo com a relação de Israel para com Deus. O nome Israel é derivado de duas palavras. De um lado, Sara, cuja raiz significa lutar, prevalecer, ter poder como um príncipe. Do outro lado, a palavra El, que quer dizer força, poder, especialmente como onipotente. O povo eleito de Deus, os hebreus, recusavam qualquer influência das culturas e das religiões dos povos do Oriente Médio. Os hebreus foram um dos primeiros povos a cultuar um único Deus, isto é, a professar uma religião monoteísta. No centro deste conceito bíblico encontra-se um profundo interesse na preservação da fé e da vida humana.
No mundo antigo, as famílias, tribos e nações eram frequentemente ameaçadas pela possibilidade de extermínio por meio de ataques militares ou outras catástrofes. Por isso, foi natural a levantar a questão da sobrevivência. Ramã queria exterminar de uma só vez o povo de Deus, e daí Deus usou Esther como uma estratégia tão rica, detalhada e bem elaborada que homem nenhum poderia executar. E através da ação dela, Deus efetuou o livramento do extermínio total e preservou vivos os remanescentes da sua época. Se poucos sobreviveriam, um remanescente, o grupo não seria extinto. Aí é que eu estava lendo em outro estudo, falando do exemplo de Elias, que também era um remanescente, e que nem sempre o remanescente é um pequeno grupo. Eu não vi referência bíblica para isso, mas o estudo dizia que nem sempre o remanescente é um pequeno grupo. Às vezes representa um grande grupo. E tinha muitos no tempo de Elias que não se dobraram diante a Baal. Tanto que Elias pensou que era só ele e questionou Deus com isso. E Deus falou que guardou outros tantos que não se dobraram diante a Baal. Então, tem histórias de um grupo maior de remanescentes, mas geralmente remanescente é resto, um pequeno grupo. Pessoa ou grupo que Deus preserva e que guarda a fé no Senhor. Todo o esforço foi feito para assegurar que um remanescente dele seria deixado na terra. Quando a verdade de Deus foi rejeitada, Deus preservou um remanescente através de quem a verdade era protegida e restaurada. O remanescente está profundamente ligado à pessoa e à obra de Jesus Cristo. É o brilho de Jesus que reflete através dele. Portanto, a identidade e trabalho do povo remanescente de Deus é determinado e centrado na pessoa e obra do Filho de Deus. Eu, particularmente, acredito que no mundo todo ainda existem grupos de remanescentes. Em cada cidade, 2 ou 3 grupos, ou um grupo na cidade. Mas ainda tem muita gente do bem, muita gente temente a Deus, muita gente que guarda a fé. Eu conheço algumas pessoas e eu acredito nisso. Observando assim, de forma geral, no Brasil e no mundo, tem ainda pessoas realmente que temem a Deus, que têm o desejo de obedecer só a Deus e mais a ninguém. E que não negociam os seus valores por nada neste mundo. Que realmente conhece a Deus, não de ouvir falar, mas de andar com Deus. Pessoas que têm experiência profunda com o Senhor e que conhecem a Deus como os servos de Deus no passado, como Elias, Moisés, Abraão, Sara, Esther e tantos outros. Eu creio assim. Conclusão. A necessidade da maioria sempre se serve da fé da minoria. Sempre teve remanescentes queimando pela próxima geração. Deus não investe em necessidades, Ele investe em propósitos. Necessidade Ele supre. Dentro de cada chamado haverá sempre uma escolha. Por isso, não é tão importante ser chamado, mas melhor que ser chamado é ser escolhido. Chamados existem muitos, mas escolhidos existem poucos. Foi o próprio Jesus quem falou em Mateus 22,14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Glória a Deus e aleluias. Prós. Veja o tamanho da nossa responsabilidade. Veja o tamanho. Boas férias, queridas. Bom descanso. Deus abençoe e proteja vocês. Obrigado pela colaboração, apoio, ajuda e principalmente por vestirem a camisa. Falar em camisa, eu me lembrei aqui que antes de receber o primeiro salário desse ano, vocês foram lá na Elite Fardamentos e compraram a camisa, a farda da Avivá. E tiraram a foto lá no parquinho. Eu me lembro, eu comentei com meu esposo, eu falei, meu bem, você viu, elas não receberam nem o primeiro salário e compraram a fardinha nova da Avivá, aquela que tem o bonequinho e a bonequinha na frente. Vestiram e fotografaram e mostraram que vestiram a camisa, não porque vestiram literalmente a camisa, mas porque entenderam a visão e o propósito que eu expliquei para vocês, entenderam, abraçaram e estão dando assim o seu melhor, cada uma dando o seu melhor. Estou percebendo isso. E agradeço de coração, minhas queridas, a nossa responsabilidade é grande. Eu sabia que na Avivá tinha algo de muito especial, porque antes do nascimento, em 2003, eu consagrei a Deus. Em 2003, eu dobrei o meu joelho e falei, Deus, eu consagro ao Senhor essa escola que vai nascer. E aí, eu peguei o dicionário bíblico, orei e pedi a Deus para me dar o nome. E Deus me deu o nome Avivá,
Por que a escola tem esse nome? Vem de avivamento. O próximo estudo que eu vou fazer será com o tema avivalistas, o estudo bíblico com esse tema. Até o versículo que tem ao lado do nome foi Deus que escolheu. Tudo, desde a metodologia estratégica, cada detalhe. E quando eu consagrei o Senhor em 2003, sempre que ia passando o tempo, aí eu orava e consagrava novamente ao Senhor, sempre lembrando ao Senhor, Senhor, pertence a Ti. Senhor, dirige a minha vida, Senhor, me inspira, isso pertence a Ti. Eu sou apenas um vaso nesse lugar. E aí Deus foi mostrando, até que Ele revelou através do evangelista Rubens Gabriel. Lembra que Deus falou na boca de Rubens Gabriel o seguinte: é um ministério consagrado a mim, é por isso tanta luta. E aí revelou meu nome completo. Ele teve a visão da Avivar, viu os esmiliguidos, viu tudo e falou: aqui em Irecê, em uma igreja que o templo estava lotado. Como muita gente conhecia Avivar, todo mundo começando a dar glória a Deus e aleluia. Então Deus revelou detalhes. Quando falou meu nome completo, aí despertou a curiosidade também do meu marido, que procurou saber se tinha vídeo, filmagem, queria saber tudo o que Deus revelou sobre a Avivar. Então, assim, eu já sabia, claro, porque tudo começou comigo, eu sou a fundadora desse ministério, então eu tinha certeza. Mas tinha gente que eu explicava e não entendia. Uma pessoa pode ter uma visão tão diferenciada, tão única, como Deus ia ministrar o nome de uma escola, o versículo, uma metodologia. Claro, gente, o nosso Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus dos nossos antepassados. Deus, ele compartilha os sonhos conosco, como compartilhou com Moisés e com tantos outros no passado. Deus, ele nos usa de forma tremenda, tremenda. E é assim na história da Vivá. Então eu quero que essa palavra remanescente fique assim no nosso coração, no coração de cada professora da Vivá. Nossa responsabilidade é grande diante de Deus, mas é uma honra. É uma honra servir a esse Deus vivo, maravilhoso, presente todos os dias e que nos enche com a sua graça, o seu amor e a direção que vem dele. Nada melhor do que andar na direção do Senhor. Deus abençoe, minhas queridas. Descanse bastante nessas férias. Obrigada de coração por tudo, principalmente pela amizade e carinho de vocês. Amo muito vocês. Deus abençoe.